Olá, estamos aqui falando de homens com propósito à luz da Bíblia e hoje eu quero falar de um homem que é uma referência de paternidade, de pai, de fé para todos nós. Eu quero falar de Abraão. E a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 4, verso 20 e 21, diz que "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer." Abraão foi conhecido e é conhecido como o pai da fé. 3 convicções na vida de Abraão nos chamam a atenção e é sobre elas que nós queremos meditar em nossa ministração aqui de hoje. A primeira convicção de Abraão, conforme nós lemos nesse texto aqui, é que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Abraão era um homem cheio de fé e ele via o invisível, como Paulo fala aqui em Romanos capítulo 4. Então, toda a fé de Abraão não era apenas um salto no escuro, mas era baseado em uma promessa de Deus. Então, a primeira convicção de Abraão, no qual ele sustentava a sua casa, poderíamos dizer até usando o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 7, que Abraão tinha a sua casa firmada sobre a rocha. E a rocha de Abraão, qual era a rocha de Abraão? Era a fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus. A sua vida era ancorada na promessa. A segunda convicção que nós vemos na vida de Abraão, segundo esse texto, é que ele foi fortificado dando glória a Deus. A fé de Abraão foi fortalecida, glorificando a Deus dia a dia, crendo, mantendo a palavra de Deus no seu coração, escrevendo essa palavra, como diz o escritor de Provérbios, na tábua do seu coração, e ele glorificou a Deus por meio daquilo que ele falava, daquilo que ele verbalizava. Abraão via realmente o invisível, caminhava sobre a promessa de Deus, caminhava sobre a palavra de Deus. Então, primeiramente, Abraão creu na promessa. Segundo, ele fortaleceu a sua fé dia a dia, dando glória a Deus. Nós podemos dar glória a Deus com as nossas palavras, nós podemos dar glória a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos e principalmente com a nossa postura de fé. E por fim, terceiro aspecto que nós vemos aqui, uma forte convicção de Abraão, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, primeiramente, nós vimos que Abraão creu nas promessas de Deus. Segundo, nós vimos aqui que Abraão fortalecia a sua fé diariamente, dando glória a Deus. Terceiro, Abraão sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todos nós podemos ter absoluta certeza que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele mantém todas as suas promessas. Ele não nos decepciona quando Ele promete algo. Então, eu quero dizer a você, nesse dia, que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez sobre a minha e sobre a sua vida. E hoje, concluindo aqui esse pensamento bíblico, desse homem, desse herói da fé segundo a Bíblia, essas 3 convicções, elas ainda nos fortalecem hoje e fazem com que Abraão esteja vivo aqui, em fé, comigo e com você, porque nós sabemos que um dia nós reencontraremos com esses heróis da fé, porque Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então aqui, 3 convicções que realmente mudam a nossa vida, mudam a nossa perspectiva, mudam a nossa mentalidade e nos encorajam hoje. 3 convicções de Abraão. Primeiro, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Primeiro, não duvide da promessa de Deus. Segundo, seja fortificado, dando glória a Deus. E terceiro, aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido e edificado por meio do testemunho do nosso pai da fé, Abraão. Deus abençoe.